Xavier, ela nasceu no dia 14 de julho de 2023. Então, com certeza os pais é que vão ter que trazê-la até aqui para apresentá-la diante do Senhor. Irmão Marcel Duarte, irmã Thaís Câmara, que são os papais da pequena Laura. E nós queremos, como igreja, consagrar a vida dela no altar do Senhor, para que ela possa continuar crescendo, né? Como Cristo cresceu, de forma tríplice, que ela cresça de forma como diz Lucas, capítulo 2, verso 52, que diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Que vocês possam ensiná-la no caminho que deve andar. Nosso desejo é que ela cresça em sabedoria, venha a ser uma menina muito sábia, uma mulher sábia, mas que ela cresça também em estatura, fisicamente, tenha muita saúde, mas acima de tudo que ela cresça em graça. E este conhecimento da graça de Jesus cabe ao papai e à mamãe ensiná-la no caminho que deve andar. Vamos orar nesse momento, né? Estenda a sua mão direita, querido. Vamos orar pela pequena Laura, colocar diante do Senhor. Deus, muito obrigado pela vinda e pela vida da pequena Laura. A nossa oração, ó Deus, é que ela cresça de forma tríplice, como Cristo cresceu, em sabedoria, em estatura e em graça diante de Ti e diante dos homens. Meu Deus, que a Laura venha a ser uma mulher no futuro, com muita sabedoria, tome decisões coerentes, decisões que vêm da Tua vontade. Que ela cresça, Senhor, em estatura, venha a ter muita saúde, mas que acima de tudo, ó Deus, ela cresça em graça diante de Ti, diante dos homens, que ela possa ser, ó Deus, uma serva de Jesus Cristo. Abençoe o papai e a mamãe no ensinamento na vida da Laura, e eu peço esta bênção consagrando a Ti como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Uma vez, Deus me deu o privilégio de apresentar gêmeos, e aí o microfone estava ali na frente, segurando um em cada braço, e eles estavam bem fortinhos, né? E depois, ao mesmo tempo, tinha mais uma criança, então tivemos que quase que colocar aqui um berçário na minha frente para a gente consagrar ao Senhor. E eu louvo a Deus porque todas as vezes que nós apresentamos uma criança, nós estamos dizendo ao Senhor que essa criança é dele e vai crescer para o louvor e para a glória dele. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Esse é o texto que nós vamos estudar nesta noite. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Romanos 3, 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Porque todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor.
Nós estamos agora nesse momento tão importante na tua igreja, aonde estamos, ó Pai, diante da tua santa palavra. Reconhecemos, ó Deus, que quando a tua palavra é lida e explicada aos nossos corações, é boca do Senhor falando a cada um de nós. Usa a minha vida, Senhor, para que o teu nome seja mais uma vez honrado e glorificado. Que haja restauração de vida, Senhor, salvação nesta noite, para que o teu nome seja engrandecido. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro, aquele que é o Senhor da igreja, aquele que é a razão da nossa vida. Amém e amém. Meus queridos irmãos, qual foi o problema que levou Jesus à cruz? Creio que talvez todos nós poderíamos responder que foi por causa do pecado da raça humana, porque normalmente é o que sempre nós falamos, e eu concordo plenamente com isso. Mas quando nós nos deparamos com esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo explicou algo aqui nesse texto, que nos leva a entender algo muito mais profundo sobre a crucificação de Cristo. Meus queridos irmãos, o que Paulo disse aqui, é que o que levou Jesus para a cruz foi a questão de Deus revelar para a humanidade a certeza de que Ele, Deus, jamais seria injusto. E foi assim que Jesus foi para a cruz para revelar à humanidade o que de fato seria a justiça de Deus. E meus irmãos, o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, é que a humanidade estava insinuando, de alguma maneira, através da história, que Deus estava agindo de forma injusta. Então Jesus foi para a cruz justamente para revelar a justiça de Deus ao ser humano. E talvez você me questione, sim, pastor, mas em que sentido Deus estava sendo acusado pela humanidade de ser injusto? Se você ler comigo o verso 25 novamente, você vai ver o que Paulo estava dizendo. Paulo disse: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Todo mundo está lendo a mesma versão que eu? No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Ou seja, o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos nossos pecados, para revelar a justiça de Deus aos que creem. E meus irmãos, Paulo disse que no passado Deus teve paciência. Essa é a mesma expressão da língua grega quando fala se conteve, ou seja, ele não levou em conta os pecados das pessoas, ou seja, ele não castigou algumas pessoas no passado. E meus queridos irmãos, por esta causa, houve uma afronta para com Deus por causa do pecado. E quando nós afrontamos a Deus com o nosso pecado, nós estamos espalhando o mal no mundo que nós vivemos. O que Paulo estava dizendo aqui é que a humanidade sempre questionou a Deus, dizendo que Deus não fez nada com alguns que espalharam o mal no mundo, que Deus deixou o pecado correr solto pelo mundo, que neste momento que estamos aqui, há alguém assaltando alguma pessoa, há alguém assassinando outra pessoa, há alguém procurando fazer mal para outras pessoas. Ou seja, parece-me que os malvados estão impunes em nossa sociedade, e isso tem levado muitas pessoas a questionarem: onde está Deus? Porque Deus não age com justiça. Acho que Deus pode ser sim injusto. A humanidade às vezes questiona sobre isso. Por que as tragédias? Por que os problemas? Por que tanto mal no coração do ser humano? E Deus não age logo com justiça. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 103, veja que coisa impressionante diz o versículo 10. Salmos 103, verso 10. O salmista estava dizendo justamente algo daquilo que Deus é e de como Deus age com o ser humano. Salmos 103, 10 diz o quê? Deus não nos castiga por nossos pecados e nem nos trata como nós merecemos. Meus irmãos, o texto é claro do salmista em dizer que Deus não vai nos castigar por causa daqueles pecados e nem nos tratará da forma que nós merecemos, porque nós merecemos a morte.
Nós merecemos a destruição por causa do nosso delito em ferir a santidade de Deus, o coração de Deus com os nossos pecados. Então, ler este salmo aqui, isso é bonito. Nós estamos vendo aqui um Deus de compaixão, um Deus cheio de graça, um Deus cheio de bondade, um Deus cheio de misericórdia, um Deus que olha a minha miséria, a sua miséria e tem compaixão da nossa vida. E talvez seja por isso que a humanidade questionou e tem questionado a Deus. Como pode esses que dizem ser servos de Deus e ainda estão pecando? O Senhor vai, perdoa e fica por isso mesmo. Então Deus só pode ser injusto. É um Deus que está deixando o pecador impune. É um Deus que deixa o pecado passar em branco. É um Deus que não agiu com as pessoas do passado, pessoas ruins, que fizeram maldade com o mundo, e simplesmente Deus não resolveu aquele problema. E aí as pessoas questionam isso, e é sobre isso que Paulo está falando. Um exemplo bíblico, Davi e Batseba. Eu acredito que todos nós conhecemos muito bem essa história. Davi, o mais extraordinário de todos os reis de Israel. Davi foi chamado pelo Senhor de um homem segundo o coração de Deus. Mas diz a história bíblica que certo dia Davi acordou tarde e foi se espreguiçar na sacada do palácio real. E enquanto ele estava ali passeando pelo terraço do palácio, ele viu uma mulher bonita tomando banho. E logo ele perguntou: quem é esta mulher? E ele descobriu que o seu nome era Batseba, esposa de Urias, ou seja, era uma mulher casada. Mas a Bíblia nos afirma que mesmo assim, Davi levou-a para o seu quarto e a possuiu. E o que aconteceu? Batseba engravidou, e isso você encontra em 2 Samuel, capítulo 11, e você vai encontrar toda essa história. É por isso, meus irmãos, que quando eu vejo, à luz daquilo que diz esse texto de 2 Samuel 11, que o crente ele não pode viver uma vida errada e nem cometer nenhuma besteira, pelo menos por 3 razões. Primeiro, porque Deus não quer. Segundo, porque faz mal para a nossa intimidade com Deus. E terceiro, porque sempre vai dar errado. Não vai dar certo. Aquele que é crente no Senhor, que nasceu de novo, se ele cometer um pecado, pode ter certeza, vai dar errado e você vai sofrer as consequências. Meus irmãos, Batseba engravidou justo naquele ato com Davi. E o que Davi fez? Ao invés de ele dizer: olha, eu pequei, olha, eu quero conversar com Urias, eu sou indigno, ele manda chamar Urias, para que Urias fizesse o quê? Ficasse em casa com a sua esposa, para descansar um pouco, porque Urias era um grande guerreiro do seu exército, e ele falou: bom, eu vou chamar Urias vai para casa, fica com a esposa dele, curte um pouco a sua mulher, e volta depois para a guerra, e aí, quando ela falar que está grávida, não vai ter problema algum, todos vão dizer: é de Urias. Meus irmãos, Davi queria exatamente esconder o seu pecado. Só que Urias, ele teve uma postura de um comandante militar digno. Ele se sentou na porta da sua casa, ele olhou para sua esposa e falou: você me perdoe, meu bem, eu não vou entrar, porque os meus soldados estão lá no campo de batalha. Eu não me sinto bem fazendo isso, eu não me sinto bem tirando um tempo de folga e tendo um momento com você e sabendo que os meus soldados estão lá sendo flagelados pelo inimigo e eu aqui de boa, sendo o comandante deles. Então, em honra, em solidariedade aos seus soldados, em solidariedade ao rei da nação e à própria nação de Israel, ele preferiu ficar ali do lado de fora da sua casa naquela noite. O que aconteceu? A história diz que Davi escutou essa resposta de Urias, e Davi então fala: bom, já que não deu certo esse primeiro plano, ele então enviou Urias para onde? Para a frente de batalha, e ainda pediu Joabe, que era também um comandante: Joabe, permita que Urias fique sozinho lá na linha de frente de batalha. Não me pergunte por que não, só coloque ele ali. Joabe imaginava: bom, Urias fez alguma coisa, Davi está tentando dar o troco nele, e assim foi feito. E o que aconteceu com Urias? Nós conhecemos essa história. Ele foi morto no campo de batalha, lutando por Israel, lutando pelas famílias de Israel, lutando até mesmo pela sua própria família. Pronto, plano perfeito de Davi. Será? Todos nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Porque logo depois Deus levanta quem? Profeta Natã. E o profeta procura o rei Davi,
profeta expõe o pecado do rei Davi de uma forma gloriosa, pela ação do Espírito Santo de Deus. E Natã então disse que Davi, você desprezou Deus, você zombou de Deus, você está em pecado. E foi nesta hora que Davi então coloca a mão na cabeça e diz: o que foi que eu fiz? Eu pequei contra Deus. E logo a seguir Natã então disse que Deus o perdoou diante do seu arrependimento. Olha só, Davi reconheceu o seu pecado, e imediatamente Deus falou para Natã: diga para Davi, eu o perdoei. Isso não tem a ver com Salmo 103, verso 10? Deus não nos castiga por causa dos nossos pecados, e nem nos trata como nós merecemos. Sabe o que é incrível? Deus é um Deus perdoador. Nós conhecemos perfeitamente essa história, mas então, vamos nos colocar no lugar de Urias nesse momento. Algo que talvez muitas pessoas não fazem. Talvez você nunca pensou em algum momento em se colocar no lugar de Urias. Mas imaginemos se Urias estivesse ali no além e pudesse de repente saber de tudo o que aconteceu. É claro que não há esta possibilidade. Diz Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então o ser humano não fica lá tentando ver o que está acontecendo nessa terra, jamais. Mas vamos imaginar que pudesse ter tido esse diálogo e Urias pudesse então ver o que aconteceu e pudesse questionar. Com certeza, ele poderia muito bem dizer: quer dizer que o rei ficou com a minha mulher, com mão grande, que o rei planejou a minha morte, é um adúltero, e simplesmente reconheceu o seu pecado, e Deus o perdoou, e vai ficar por isso? É assim? O Senhor não vai fazer nada, Deus? No mínimo, cadeia para Davi até ele apodrecer. E o que aconteceu? Nós sabemos da história bíblica. Deus perdoou Davi. Talvez você me diga: mas pastor, a criança desse adultério, ela não sobreviveu. Isso não foi um castigo para Davi? Sim, mas aí eu acho que o caso piora mais ainda. Sabe por quê? Porque quem foi penalizado aqui agora? Foi Davi ou foi a criança? Foi a criança. Porque a criança morreu sem ter feito nada de errado. Dá para os irmãos entenderem? Porque o pai adúltero e assassino Davi fez com que quem fosse penalizado agora fosse a criança. E ela paga o preço com a própria vida. Deus perdoou Davi. E Deus deixou quieto, entre aspas, esse caso à luz de muitas pessoas. E permitiu que Davi continuasse reinando. E mais, Davi ainda recebe o título de um homem segundo o coração de Deus. Eu sou apaixonado por Davi, pela história de Davi. Aqueles que amam a Davi, não fique triste comigo nessa noite, mas eu estou explicando o que a Bíblia realmente nos ensina. Meus irmãos, Davi foi um péssimo marido, Davi foi um péssimo pai, Davi não foi um exemplo para dentro da sua própria família, foi um ótimo rei, foi um ótimo estrategista de guerra, foi um homem que compôs salmos maravilhosos, músicas abençoadas em todo o livro de Salmo. Mas Davi não foi um exemplo dentro de casa. E tem mais, Deus permitiu Davi casar-se agora com a viúva que era de Urias, Batseba. E agora que ele está casado com ela, ela vai ter um filho. E este filho então nasce com saúde, e ele vai reinar Israel por quantos anos? 40 anos. Qual o nome desse filho? Salomão, o pai da paz. Salomão. Meus irmãos, isso não soa que pareceu ser algo meio injusto para o falecido Urias? Vocês não acham? Se coloque agora no lugar de Urias. O que nós temos que entender é que o profeta Natã tinha falado antes a Davi que ele tinha desprezado a Deus. Talvez Davi a princípio não achasse que tivesse feito nada de errado, porque ele amava a Deus. Ele fazia poemas, cânticos para Deus, ele cumpria sua obrigação na sua religiosidade. Davi era um homem temente a Deus, mas ele acabou caindo naquela tentação e ele falhou. E na cabeça de Davi, ele havia feito uma maldade só para Urias, mas não para Deus. Ele achava que o mal que ele cometeu foi apenas com Urias, e assim ele ficou tranquilo. Sabe o que eu aprendo aqui com a atitude de Davi? É como aquelas pessoas que vão à igreja às vezes só no domingo, vêm ao culto, levantam suas mãos, adoram a Deus, entregam os seus dízimos, leem a Bíblia, fazem suas orações, se sentem felizes e ainda acham que está tudo certo com Deus. Só que na hora de cometer um pecado, quando sai da igreja, ela não pensa em Deus. Esse é o problema.
Porque se as pessoas pensassem em Deus, na hora da tentação, jamais ela cairia naquela tentação. Ela não teria prazer em pecar a cada dia. Uma vez eu disse na igreja lá em São Paulo, que uma pessoa falou, pastor, se o senhor estivesse naquela hora ali, eu não teria cometido aquele erro. Eu falei assim, eu não sou Deus. Ela ainda falou, pastor, se eu podia tirar uma foto. E a gente podia cortar, fazer tipo um banner do senhor, assim com a mão assim para mim, né? Que eu ia olhar assim, pastor, não vou fazer isso. Eu disse, querido, então você está sendo um idólatra porque você está me idolatrando, você está me colocando no lugar de Deus. Deus está contigo diariamente, e Ele vê o que você anda fazendo. Meus irmãos, Davi simplesmente fez isso, planejou todo este pecado, porque o seu coração estava naquele momento desconectado de Deus. Quando Davi planejou dormir com Batseba, ele excluiu Deus dos seus contatos temporariamente. Deus, deixa eu bloquear o senhor rapidamente aqui no meu WhatsApp, né? Para o senhor não falar comigo nesses momentos. Davi, gente, ele não se tocou que Deus tudo vê. Davi não se lembrou de Deus como um Deus onipresente. Imagine você, na hora que você pega o seu celular e começa a ver algumas coisas. Aí você fala, eu acho que Deus só está lá na igreja, né? Talvez nessa hora ele esteja tirando um cochilo, bem lá atrás do púlpito onde o pastor prega. Deus não está aqui. Deus está ali com você. Ele está vendo os sites que você acessa, que eu acesso. É exatamente isso que Paulo estava falando no texto que nós lemos. Leiam comigo agora o verso 23 mais uma vez. Vejam só, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e afastados estão do padrão da glória de Deus. Outra versão diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gente, o problema do pecado é esse. É que não apenas a gente faz o que não deve fazer, mas a gente despreza o nome de Deus. Porque quando a gente faz o que não deve fazer, nós estamos ignorando Deus da nossa agenda. E quando ignoramos Deus, a gente consegue fazer aquilo que não deveria fazer jamais. Por que o casal de namorado, quando quer namorar, sempre tem que ir para o lugar mais escuro, mais escondido? Por quê? Porque fala, aqui ninguém vai ver. Mas e Deus? Ele não está vendo? Meus irmãos, vamos imaginar mais uma vez então nessa história, se houvesse essa possibilidade, que não há, todos nós sabemos que não há, mas vamos supor que Urias então falasse com Deus, Deus, deixa eu entender uma coisa, o Senhor vai deixar quieto esse adultério, este assassinato de Davi? Deus, então o Senhor é pior do que Davi, porque o Senhor está varrendo a sujeira para debaixo do tapete. O Senhor não está fazendo justiça por mim, que fui vítima de Davi. Então o Senhor deixou Davi jogar o teu nome na lata do lixo. O Senhor sequer está limpando o seu nome. Irmão, se Urias pudesse ter feito esse diálogo com Deus, provavelmente ele poderia dizer, Senhor, o Senhor de fato pegou toda a sujeira de Davi e jogou debaixo do tapete da sala do trono celestial. E essa sujeira se chama Davi, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. É claro que Urias não falou isso, mas vejam comigo, Romanos 3 que estamos lendo, no verso 25, a parte B, nós começamos a entender as respostas de Deus para o nosso coração. No passado, Deus se conteve, ou teve paciência. Alguém tem outra versão além dessa? Todos têm essa mesma versão? No passado, Deus se conteve, ou seja, teve paciência, e não castigou os pecados antes cometidos. Ou seja, aparentemente, Deus deixou impune os malvados, aparentemente, pairou sobre Deus uma suspeita de que ele fosse injusto. Meus irmãos, é por isso que Paulo explicou na parte A desse verso 25, que para mostrar que Deus é justo, e por ser justo, Deus oferece quem? Para provar a sua justiça. Veja comigo o verso 25, parte A. Deus ofereceu Jesus. Vamos falar juntos? Deus ofereceu Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. Então, qual é a lógica de Paulo ao escrever esse texto? É que todos pecaram, e só haveria uma saída, e essa saída se chama Jesus Cristo. Então imaginemos mais uma vez, se houvesse essa conversa indigesta entre Urias e Deus, que não houve, mas se houvesse,
Deus então poderia dizer para Urias: Urias, já que você me achou injusto, já que você achou que eu não deveria ter perdoado Davi, o que você quer que eu faça então para Davi? Urias então com certeza responderia: Deus, eu quero que o Senhor mate este pecador chamado Davi. Eu quero que o Senhor faça justiça comigo, mate Davi. E Deus então iria responder: tudo bem, então para matar Davi, eu vou ter que matar toda a humanidade. Se você quer justiça, e você quer que eu mate o pecador, eu terei que matar o mundo inteiro, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não sobraria uma viva alma. Meus irmãos, é claro que não houve essa conversa, mas esse foi o ensinamento que Jesus deu, para que os fariseus e os escribas, quando quiseram apedrejar aquela mulher adulta, pudessem entender, lá em João capítulo 8. Jesus disse o quê? Aquela mulher foi pega em adultério. O que me chama a atenção é: cadê o homem? Ela foi pega em adultério sozinha? Porque pela lei, uma mulher pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada juntamente com quem ela estava praticando o adultério. Mas o texto de João 8 só diz que levaram a mulher, porque eles estavam testando a Jesus. E aí Jesus falou o que para aqueles hipócritas religiosos? Se vocês querem cumprir a lei de Moisés, manda ver, pode jogar pedra nela, pode jogar e acerta com vontade. Mas só quero dizer uma coisa antes: quem aqui não tiver pecado algum, seja o primeiro a tirar a pedra. Eu imagino Jesus falando: pode pegar um paralelepípedo bem grande, seja o primeiro. E o que aconteceu com aqueles homens que estavam ali todos querendo fazer justiça e zelar pela santidade? Eu imagino aqueles religiosos assoviando, jogando a pedra para um lado e indo embora, né? E foi embora. De repente, quem que ficou ali naquela cena? Só Jesus e aquela mulher. O que ele disse para ela? Mulher, ué, cadê os teus acusadores? Ela foi embora. Jesus podia agora jogar uma pedra naquela mulher? Podia, ele era santo. Jesus era puro, perfeito. Qual foi a fala de Jesus? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Em outras palavras, se nós vamos cumprir a lei e fazer justiça, todo mundo vai ter que morrer, porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Então vamos entender uma coisa nessa noite. Todos os personagens da Bíblia eu entendo como arquetípicas. Já ouviram falar sobre isso? Arquetípicas, o que é isso? É os personagens que nós estamos lendo, ao mesmo tempo é o personagem na história, mas ao mesmo tempo sou eu, é você. Nós nos colocamos no lugar daquele personagem. E preste atenção, quantas vezes que nós nos colocamos sempre no lugar do mocinho? Dificilmente a gente se coloca no lugar do bandido, não é mesmo? Pense bem. Aqui, eu vejo exatamente a Bíblia nos ensinando muitas pessoas. Olha como que foi José do Egito. José foi ali menosprezado pelos seus irmãos. José foi vendido como uma mercadoria, jogado numa cisterna, quase nu. José então foi aí parar lá na casa de Potifar, depois acusado injustamente, depois para na prisão de Faraó. Aí a gente se coloca: puxa vida, eu também tenho sofrido como José, eu também passei por isso, meus irmãos me abandonaram, as pessoas me humilharam, as pessoas riram de mim, me deixaram lá, um zero à esquerda, eu agora estou aqui sofrendo e trabalhando. E de repente, agora olhando para José, Deus honrou José e ele se tornou no segundo homem mais importante do planeta naquela época. É assim que eu quero ser também, um homem como José, um homem que se tornou importante e foi honrado por Deus. Isso é uma visão arquetípica. Eu e você fazemos parte da história bíblica quando lemos, não é assim? Imagine quando você lê sobre Abraão. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela. Deus mandou: puxa vida, eu passei por isso também. Eu sou um nômade nesta terra, eu sou como Abraão. Isso é arquetípico, é você se colocar no lugar daquele personagem. Adão e Eva, lembram? Adão e Eva estavam ali, tudo ao seu dispor, e de repente Deus fala: vocês podem comer de tudo, menos dessa árvore aqui. E eles vão então fazer o quê? Justamente comer daquela árvore, desobedecendo a Deus. Aí eu falo para os irmãos: será que nós também não fazemos a mesma coisa?
Imagine rapidamente se eu de repente tivesse sair correndo para pegar algo ali no gabinete e falasse: meus irmãos, eu vou chamar o irmão Júlio para continuar cantando aqui, e você, está aqui ainda, né? Por favor, ninguém abra esse púlpito e veja o que está aqui debaixo. Se ver o que estiver aqui debaixo, acabou minha vida, meu ministério, minha família. Então, gente, por favor, tá? Louve a Deus aí. Na hora que eu estiver entrando na porta ali, quem vai ser o primeiro a chegar aqui, ó? Vigia o pastor. Ou vai ficar todo mundo sentado cantando, né? Diga a verdade, não vai ter uma curiosidade. Eu acho que o Henrique vai ser o primeiro. Aí, gente, vamos cantar aí, ó. Vigia ali, deixa eu ver aqui, né? Meu Deus! Vai vigiar, né? Porque nós estamos sempre andando na contramão de Deus. Se não é para fazer, por que a gente faz? Então veja, Adão e Eva pecou, e nós agimos muitas vezes como eles. E eu digo aos irmãos, há um Davi também dentro de nós. Para algumas pessoas, esse Davi já apareceu. Há um apedrejador dentro de nós, como os escribas e fariseus. Nós também temos facilidade de apontar o dedo e falar: está vendo? Está em pecado. Meus irmãos, muitas vezes há uma mulher adúltera dentro de nós, que peca, que está sendo humilhado, e todo mundo está apontando o dedo na sua cara, dizendo: você é um pecador. E de repente Jesus chega e fala: eu não te condeno, vai e não peques mais. Sabe, meus irmãos, quando eu vejo essa história, eu vejo os personagens da Bíblia revelando quem nós somos. Ou seja, eu e você somos pecadores. Nós também falhamos, porque a Bíblia é clara em dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é graça para você? A gente fala que graça é favor? Vamos falar juntos? Graça é favor e merecido. Nós não merecíamos a graça de Deus, mas eu quero complementar essa frase. Não é só isso. Imagine só, se o texto fala, imagine que aqui seja eu e você. E aí a Bíblia diz que nós estamos em Atos 17, 28, movendo e existindo por causa de Deus. Leia na sua Bíblia Atos 17, 28. Nós só movemos e existimos por causa de Deus. É Deus quem nos dá a vida, é Deus quem sustenta este universo. Ou seja, só tem a existência por causa de Deus. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, e o quê? Destituídos estão da graça e da glória de Deus. Bom, se nós estamos destituídos, estamos o quê? Longe de Deus. Se Deus está aqui no púlpito e eu estou longe, o que eu sou então longe de Deus? A não existência. Eu e você não deveríamos existir mais, porque fora de Deus não há vida. Mas no momento que nós lemos, todos pecaram, mas a graça de Jesus nos alcançou, não é isso? Pela graça sois salvos, por meio da... E isso não vem? É dom? Então vejam comigo. Nesse exato momento tem pessoas lá fora zombando de Deus, indo para baladas, indo para prostíbulos, se drogando, destruindo suas vidas. Nesse exato momento, Deus continua mantendo a existência deste planeta. Sabe o que é graça de Deus? Além de favor imerecido, é a manutenção da obra criada. Isso é graça. É um Deus justo, é um Deus amoroso, mantendo a sua criação, tanto justos como injustos. Vocês conseguem imaginar que Deus glorioso é esse? Então, meus irmãos, se nós estamos diante desse Deus, que nos dá este favor imerecido, e que sustenta esta humanidade, nós estamos de um Deus perdoador, um Deus de amor. Então, provavelmente Deus poderia dizer para Urias: olha, eu vou matar o mundo inteiro, então qual seria a alternativa? Urias fala: Senhor, tá, mas não precisa matar o mundo inteiro, quem fez mal para mim foi Davi. Aí ele diz: bom, se Davi é um pecador, o mundo inteiro são pecadores, então eu tenho que matar todos. Qual seria a solução? Passar por cima da lei e deixar o pecado impune? Não. Qual foi a alternativa de Deus? Aplicar a lei sobre si mesmo. É nisso que nós entendemos que Jesus veio para morrer em nosso lugar. Por isso que a Bíblia diz em Colossenses que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da quê? Da fundação do mundo.
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo. É aqui que nós entendemos a cruz de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e amigos, sem a cruz no Calvário, iria pairar que Deus poderia ser injusto ao tratar uns de uma maneira, outros de outra maneira. Sem a cruz, Deus talvez poderia ser como alguém que varreu a sujeira para debaixo do tapete. Ou seja, Deus então deveria ter destruído toda a raça humana, mas Ele não destruiu, porque Deus é amor. E é isso que João disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso é intensidade, que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Então talvez você possa estar pensando agora, então pastor, Deus é só lei, porque Deus exigiu o cumprimento da lei no seu Filho. Meus queridos irmãos, eu entendo que Deus é amor, mas também é justiça. E justamente porque é justo, exigiu o cumprimento da lei. E exatamente porque é amor, exigiu o cumprimento da lei em quem? No seu Filho. Não foi em você, não foi em mim, foi nele mesmo. Então Ele é justo, Ele é amor. Jesus pagou o preço que era nosso para pagar. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo pôde dizer isso. Ele falou que o salário, a recompensa do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus seria a vida eterna. Por isso guarde isso no seu coração. A morte não pode reter quem não tem pecado. Vamos falar juntos? A morte não pode reter quem não tem pecado. É por isso que quando Jesus morreu, Ele logo ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Ele não tinha pecado. Jesus é o puro Cordeiro de Deus. É isso que Pedro disse no seu sermão em Atos 2:24. A morte não pôde segurar Jesus Cristo, porque a morte só retém quem tem pecado. A morte é salário do pecador. Jesus não é pecador. Por isso Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus. Ele desdenhou da morte e Ele nos chamou para a vida, vida em abundância e vida eterna. Aleluia! É para sempre que nós teremos vida, porque Jesus veio em nosso lugar para ser o sacrifício por amor a mim e a você. É por isso que Paulo diz aqui em Romanos 3:25, vamos voltar para Romanos? Paulo disse o quê? Que é para mostrar que é justo, que Deus ofereceu Jesus Cristo. Meus irmãos, o universo de Deus não é um universo sem lei. Você pode repetir isso comigo? O universo de Deus não é um universo sem lei. Deus exige sim o pagamento pela maldade que se espalhou no universo. E daí vem o nosso senso de justiça. Vem desse Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. A justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. E talvez você possa pensar, bom pastor, já que Deus castigou o meu pecado em Jesus, então quer dizer que agora eu estou perdoado para sempre e eu posso pecar à vontade, como os nicolaítas registrados lá em Apocalipse? De forma alguma. Meus irmãos, Isaías disse no capítulo 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Você sabe o que significa a palavra pisadura em hebraico? Alguns, vou falar o que eu falei hoje de manhã lá na congregação do Quitandinha. Eu fui pregar numa determinada igreja no Vale do Paraíba, e eles colocaram justamente esse versículo: pelas suas pisaduras fomos sarados. E desde a entrada da igreja até o púlpito, várias marcas de pés, e assim, pelas suas pisaduras fomos sarados. E as pessoas entravam na porta e tinham que pisar justamente ali. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Recebi a minha bênção, oh glória. Aí a pessoa sentava. E eu vendo o pessoal fazendo aquilo, não estava entendendo. Aí quando eu fui ver, eu fiquei assustado. Eu falei, então deixa eu explicar para vocês. A palavra pisadura aqui é raburá. Raburá no hebraico significa contusão, machucado, ferida aberta, ferida exposta. Então a ideia é o seguinte: pelas feridas expostas, pela contusão que Jesus teve, nós somos sarados. Sarados de quê? Para ter uma casa própria, um carro zero, para ter todos os sonhos realizados. Nós somos sarados diante da nossa culpa, do nosso pecado. Então pelas pisaduras de Jesus, pelas chagas, pelos ferimentos que Jesus recebeu no seu corpo, é que nós encontramos saúde espiritual para sempre. Dá para os irmãos entenderem como que as pessoas confundem as coisas? Então talvez alguns que pensam, pastor, mas se Deus me perdoa, então eu posso pecar. Então eu te respondo duas coisas. Você quer pecar mesmo? Então peque. Vai lá, peque à vontade.
Só não esqueça de uma coisa: toda vez que você pecar, você estará jogando o nome de Deus na lata do lixo. Toda vez que você pecar, você estará desprezando o Deus da sua salvação. Você será mais um daqueles que não se importam com Deus. Porque se você é de Deus, você terá nojo do pecado. Porque o Espírito Santo vai apertar o seu coração e ele vai dizer: você está errado. Meus irmãos, quantas pessoas acham que pode pecar? Deus é Pai, Deus perdoa. Deus perdoa quando há de fato genuíno arrependimento. Segundo, você pode continuar agindo do jeito que você está, mas você está dizendo para Deus: Deus, obrigado por tudo, mas eu prefiro beber água podre. Como assim? Jesus disse o quê? Que ele era a fonte de água viva. Vamos falar juntos? Jesus é a fonte de água viva. Abra sua Bíblia no profeta Jeremias, por gentileza. Jeremias capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Deus falando pela boca do profeta à nação de Israel. Jeremias 2, versículo 12 diz: espantai-vos disso, ó céus, fiquem horrorizados, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Por quê? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas. Cavaram cisternas, cisternas rachadas, que não tem água, somente água da chuva. Ou seja, quantas vezes nós podemos estar trocando Deus, fonte de água viva, manancial de água viva, por um poço de lama, um poço de água podre? Meus irmãos, isso é muito sério. Toda vez que nós estamos pecando, sabendo que aquilo não é certo, nós estamos dizendo para o Senhor: não quero beber dessa fonte de água pura, eu prefiro beber água podre. Meus irmãos, será que muitas vezes passa no nosso coração em se transformar em fábrica de Urias, de pessoas que são vítimas das atitudes erradas que nós tomamos? Porque quando a gente não perdoa alguém que nos ofendeu, nós estamos ferindo a alma de alguém, assim como Davi feriu Urias. Muitas pessoas ao nosso redor talvez estejam sendo feridas pelas atitudes que tomamos. Uma vez um jovem falou comigo: pastor, eu bebo mesmo, pastor, eu sei que eu estou errado, mas só eu, pastor, pago o preço pela bebida. Só eu sei, porque eu é que vou sofrer as consequências no meu corpo, não é minha família. Eu disse: engano. Isso, além de arrogância da sua parte, você não tem amor nenhum pela sua família. Porque quem está sofrendo neste momento pela sua vida, sim, é a sua família. Quem vai ter que ficar levando você para a clínica de recuperação é a sua família. Quem vai ter que tirar dinheiro de onde não tem para te manter nesse período de bebedeira é a sua família. Então, a sua família está sofrendo mais do que você. Ou seja, você é uma fábrica de Urias. Você está fazendo outras pessoas sofrerem por causa do seu pecado. Dá para os irmãos entenderem? Pessoas que fazem isso estão simplesmente destruindo o casamento. E quando você destrói o seu casamento, não é só o seu casamento, você que está dizendo: estou me separando, não, é a sua esposa que está ficando machucada. E quando tem filhos, são os filhos que vão ter traumas para o resto da vida. São os pais que vão ficar tristes, a igreja vai ficar triste, ou seja, todos envolvidos com seu casamento também vão ficar abatidos. Então não é só com você que isso vai acontecer, mexe com muitas pessoas, isso fere pessoas que estavam do teu lado, e você preferiu se atolar na lama, na água podre. Meus irmãos, toda vez que eu vejo isso, eu entendo pessoas que estão simplesmente olhando para Jesus e falando: Jesus, eu creio no teu nome, tu és maravilhoso, sei que o Senhor é fonte de água da vida, mas eu sou humano, e não tem nada a ver eu fazer isso ou fazer aquilo. É a mesma coisa dizer: eu prefiro beber água de cisterna, água podre, do que o manancial de água limpa. O que as pessoas estão vendo em nós? Pessoas que estão bebendo água limpa ou água podre? Na verdade, Deus, como justo juiz, Ele faz nascer dentro de nós, pela nossa confissão, esta fonte de água viva. Somente Deus é que nos conduz a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Deus, Ele tem todo o prazer de refrigerar a sua alma, de trazer alegria contínua na sua vida. Ele é o alento para a nossa alma. Ele sempre está dizendo: olha, eu te amo, eu não te criei para ficar no meio dessa imundície.
Eu te criei para triunfar. Eu te criei para viver uma vida cheia do meu Espírito. Eu te criei para que todos vejam a minha glória sendo refletida através da sua vida. Você é um meu espelho aqui na terra. É isso que Paulo falou em 2 Coríntios 3,18, que nós seremos como espelho, refletidores da glória de Deus. Mas aí a pessoa prefere viver uma vida do pecado. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Tiago 4. Esse texto é um texto que nós vamos estudar mais à frente, nas quartas-feiras. Olha que texto forte para o nosso coração. Tiago 4, verso 4 e verso 5. Diz aqui esse texto de Tiago 4, 4 e 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é o quê? Inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ah, pastor, é só uma baladinha que meus amigos vão fazer na escola. Eu não vou beber, mas você vai estar ali. Lembra daquela frase popular? Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Isso está na Bíblia, está? 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Se você tem tido amizade com pessoas que querem te levar para longe de Deus, você vai se corromper. Dificilmente você vai para lá para evangelizar essas pessoas. Meus irmãos, agora veja o verso 5. Ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura. O que a Escritura diz? O Espírito que em nós habita, tem o quê? Fortes ciúmes. Esta versão que colocaram aqui, eu gostei porque é que está mais próxima do original grego. O Espírito que Ele fez habitar em nós, tem o quê? Fortes ciúmes. Aqui está a palavra fitonon epitotei. Fitonon epitotei é ter grandes ciúmes, é arder em ciúmes. E nós sabemos perfeitamente que o Espírito de Deus não tem ciúmes. Esses sentimentos humanos Deus não tem. Nós chamamos isso na teologia de antropopatia. Você não pode guardar esse nome, não precisa. É colocar sentimentos humanos em Deus. Mas o autor está falando que é Tiago. O Espírito Santo tem grandes ciúmes, fortes ciúmes, arde em ciúmes. O que isso significa? Significa que cada vez que o Espírito Santo percebe que eu e você estamos trocando a fonte de água viva por um poço de água enlameada, água podre, diz que ele terá ciúmes. É por isso que toda vez que nós pecarmos, o Espírito Santo que habita em nós, ele bate na nossa vida, ele sacode o nosso coração e ele diz: você tem certeza? É isso que você quer para a sua vida? Você quer me trocar? Você quer trocar a fonte de água viva que é Cristo por essa água podre? E é nesse momento que o nosso coração aperta, a gente sente vergonha, a gente chora, e a gente diz: Deus, me perdoe. Deus, o que foi que eu fiz? Imagine, meus irmãos, naquele momento que você estava fazendo algo errado, e de repente, justamente naquela hora, aparece a sua mãe ali ou seu pai. O que você diria para sua mãe e seu pai quando eles pegarem você com a mão na botija, fazendo aquela coisa que você tem feito, que é errado, não só aos olhos dos pais, mas aos olhos de Deus? Você ia ficar com vergonha e falar: pai, dá licença, mãe, por favor, eu quero terminar o que estava fazendo. Normalmente o que acontece? Mãe, pai, não é bem o que vocês estão pensando. Não é assim? Imagine, gente, uma vez eu brincando com um casal de adolescente lá em São Paulo, falei assim: olha, fazia tempo que eu não via ele. Falei: puxa, que bom que vocês estão aqui, que bênção. Pô, eu estou sabendo o que está acontecendo. Pastor, você está sabendo? Aí eu vi que o negócio pegou pesado. Vem cá, vamos para o gabinete. Quando eu cheguei no gabinete, o que aconteceu? Pastor, é verdade, pastor, nós estamos errando, pastor. A gente está tendo vida sexual ativa, pastor. Quem falou para o senhor? Ninguém. Eu só brinquei com vocês se entregaram. Pastor, parece que está aqui na testa assim: eu pequei. Falei: você sabe o que é isso? É o Espírito Santo incomodando o coração de vocês. Agora, sabe o que vocês devem fazer a partir de hoje? Parar de fazer isso, pedir perdão a Deus e recomeçar a história de vocês. Sabe, meus irmãos, imagine naquele momento que nós estamos irados lá no trabalho. Você consegue imaginar Jesus ali do seu lado? Muito bom, continue irado. Naquele momento que você estava dirigindo e alguém esbarrou no seu carro, e aí você abriu o vidro da janela e por ser crente, você falou: filho de Belial. Estou usando palavras bíblicas. Você está ali nervoso, irritado, e aí a pessoa olha para você: ô irmão fulano de tal, é você? A gente estava domingo na igreja cultuando. Ah, é? Você imagina que vergonha que você passa, não é mesmo?
Agora pense em todas as vezes que nós estamos falhando diariamente. Jesus está vendo. Ele não é onipresente, Ele não é onipotente, Ele é onisciente. Toda vez que você acessa aquele site, o Espírito Santo está ali. Quando você está falando de alguém pelas costas, o Espírito Santo está na sua vida. Ele está ali participando e vendo aquilo. Como assim? Você está falando dessa pessoa? Toda vez que você estiver no trabalho, onde você viver, o Espírito Santo está contigo. Ele habita em você. Você é templo do Espírito Santo. E é nesse momento que ele fala: ei, você quer realmente beber esta água podre? É isso que você quer. Eu não te criei para isso. Eu acho isso aqui tremendo. Isso demonstra que ele tem ciúmes, fortes ciúmes, nesta linguagem de antropopatia. O autor falando, o Espírito Santo se incomoda. E ele está dizendo: por que você quer beber água podre? Se eu tenho um manancial de água pura e viva para você. Se eu tenho vida, abundância para você. Se eu tenho plenitude de vida. Se eu ofereço para você reconciliação, restauração. Por que você prefere beber água podre? Sabe, meus irmãos, esse texto que eu vejo que Paulo disse no verso 24 de Romanos 3, que nós estamos estudando, que Deus, em sua graça, Ele nos declara justos. Como que Ele nos declara justos? Vamos ler então o verso 24, Romanos 3, 24, para caminharmos para o final. Ele diz o quê? Ele nos declara justo por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo de nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Ele nos resgatou, Ele nos justificou. Eu e você nos tornamos justos pelo sangue de Cristo, por Jesus, fonte de água da vida. E eu tenho plena certeza que foi o Espírito de Deus que habita em você, que arde em ciúmes por tua vida, que quer transformar a sua história, que trouxe você aqui nesta noite. Porque Ele está dizendo para você: ei, esse erro que você cometeu, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. É tempo de recomeçar. É tempo de virar esta página da sua vida. Você se identifica com Davi? Você se identifica com algum personagem bíblico? Você se identifica como os escribas e fariseus? Então chega agora e diga para o Senhor: Pai, eu quero pedir perdão, porque eu acabei escolhendo fonte de água podre, e eu quero sempre beber da fonte da água da vida. Sabe, meus irmãos, o Senhor não rejeita a um coração quebrantado e contrito. Nós temos vida, e Paulo disse, a nossa vida vem pela ressurreição de Jesus. Ele faz nos lembrar do nosso passado, Ele faz nos lembrar dos nossos erros, daquilo que deveríamos ter feito e não fizemos, das coisas que deveríamos ter deixado de fazer e continuamos fazendo. Então esse Espírito Santo, com grandes ciúmes, nos faz lembrar da justiça de Deus. Ele fala: olha, enquanto você está querendo beber essa água podre, olhe, tudo isso que você vai fazer, Jesus na cruz sofreu por você para te justificar, e é isso que você quer fazer com a sua vida. Você quer continuar longe da igreja porque você está magoado com alguém? Jesus Cristo está aqui. E Ele é o centro da nossa atenção, Ele é o foco da nossa adoração, mas Ele quer que você ame, perdoe, e faça isso agora, nesta noite, e volte ao primeiro amor, e volte à comunhão da igreja de Jesus Cristo nesta localidade. Ele te trouxe, porque chegou uma hora de você dar um basta na raiva, no ódio, na mágoa, na tristeza que você tem na sua vida, porque Deus disse para você: eu te amo, eu te remi. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Ele te fortalece, Ele te sustenta. E Ele te ama, não porque você obedece à lei dEle. Ele te ama porque Ele olha para você pelo prisma da cruz de Jesus Cristo. Ele olha por aquilo que Cristo fez naquela cruz por você, pelo sangue do seu Filho. É por isso que Ele nos perdoa de todos os pecados. Quem sabe esse é o momento de você dizer: Senhor, me dê forças, me ajude, Senhor. A minha vontade está realmente muito fraca de buscar ao Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, ajude o meu coração, mude a geografia da minha alma. Toque, Senhor, na minha mente, toque no meu corpo. Esta culpa que eu carrego dentro de mim, Senhor, me liberte. Eu quero ter essa restauração, Senhor. Eu quero sair daqui, de fato, completamente transformado pelo poder de Jesus Cristo, a fonte de água da vida. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Talvez você esteja pensando: pastor, mas eu já tenho Jesus,
Eu não preciso levantar a mão de novo, não é isso que eu quero que você faça. Você já tem Jesus, louvado seja o Senhor. Mas você precisa agora dizer para Deus: Senhor, eu entreguei minha vida a Jesus, mas em algum momento eu optei pela água podre desta terra. Em algum momento eu fiquei com raiva do meu marido. Em algum momento eu fiquei com ódio da minha esposa. Em algum momento eu fiquei com raiva dos meus pais. Em algum momento eu fiquei com raiva daquele irmão em Cristo, daquela irmã em Cristo. Em algum momento, principalmente naquele período que nós vivemos no Brasil, de ódio político, você rompeu sua comunhão. Quantas famílias foram destruídas esses dias? Agora é o momento de você dizer: Senhor, eu preciso me ater naquilo que é eterno. Eu preciso me ater naquilo que vai fazer diferença por toda a eternidade. É a pessoa de Jesus, é o sangue de Jesus, é a fonte de água viva. Eu tenho plena certeza, meus queridos irmãos, que quando Paulo acabou de falar esse texto, todos puderam compreender o que ele estava dizendo. Que a nossa remissão dos pecados só vem pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Ali foi lugar de justiça. Ali foi onde Deus revelou o seu amor. E aquele castigo que estava sobre ele é que nos traz a paz. E essa paz está aqui. E o Senhor quer mudar a história da sua vida. É hora de recomeçar. É hora de se envolver novamente com o reino de Deus. É hora de você dizer para aquela pessoa que você sentiu mágoa e ferida diante das falas e diante das atitudes: me perdoe, vamos recomeçar. Porque nós temos que olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu quero orar por você. O nosso Deus é justo. Ele nunca será injusto. E por causa da sua justiça, Ele exerceu o seu amor na pessoa de Jesus Cristo. E esse amor está aqui sendo derramado constantemente sobre a sua vida. Você quer recomeçar a sua história? Você quer recomeçar o seu casamento? Você quer recomeçar os seus relacionamentos? Você quer recomeçar a sua vida cristã? Eu convido a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. E eu sinto no coração que eu preciso colocar vidas no altar do Senhor. Não tenha vergonha disso, porque todos nós estamos aqui e somos carentes da graça de Deus, dependentes do perdão e do amor de Jesus. E é o que Ele mais tem para dar para nós, seu amor, sua graça, sua bondade. Se você hoje quer fazer isso, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui e dizer: Senhor, eu quero nessa noite dizer que eu quero beber desta água da vida que é Jesus Cristo. Eu quero desfrutar desse manancial de águas puras que é o Senhor. Eu não quero mais ficar com meu coração tão ferido, tão machucado. Eu quero, Senhor, poder dizer aqui nessa igreja ainda: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe, e Deus te conhece. Então eu quero te dar essa oportunidade nesta noite. Vem aqui e receba esta fonte de água viva sobre a sua vida. O perdão diante dos seus pecados. O recomeço da sua história. O Senhor dizendo para você agora: eu farei nova todas as coisas na sua vida. Você quer? Você crê nisso? Eu não quero insistir, mas eu sinto no coração que há pessoas que precisam fazer isso. Voltar ao primeiro amor, se reconciliar com Deus e com a sua igreja. Vem aqui à frente. Não sabemos o que será o dia de amanhã. Hoje é o tempo aceitável. Este é o momento certo. Coloque a sua vida diante de Jesus. Se Deus fala ao teu coração, pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Há alguém? Vamos orar? Pai, como é bom saber que o Senhor tem nos dado a Tua santa palavra para nos orientar, para nos corrigir, para nos mostrar o caminho que devemos seguir a cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo que habita em nós, Ele tem trabalhado constantemente em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando falhamos, o Senhor nos permite a reconciliação. Oh, meu Deus, obrigado,
porque nada é irrecuperável para Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz nova todas as coisas e nos permite desfrutar ainda do melhor do Senhor aqui nesta terra. E ajuda-nos, ó Pai, para que possamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, porque cremos tremendamente que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E por isso, ó Pai, eu te adoro e entrego as nossas vidas diante do teu altar, pedindo perdão, Senhor, se em algum momento na nossa vida preferimos beber a água podre do que a fonte de água da vida. Nessa noite, Senhor, vamos sair daqui na certeza de que o Senhor nos deu mais uma página em branco para recomeçar, para que o Senhor comece a escrever agora a mais linda e nova história de amor sobre nossas vidas. E eu faço esta oração, ó Deus, como ministro do Evangelho, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, em nome de Cristo, a fonte de água viva, a razão da nossa existência. Amém. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado, deixar claro para ela: Jesus é o manancial de águas vivas. Jesus é o manancial de águas vivas. Antes de passar a palavra para o irmão Henrique, eu gostaria só de chamar a irmã Conceição rapidamente aqui. Irmã Conceição, cadê a irmã Conceição? Os irmãos podem voltar aos assentos, né? Eu gosto de ouvir as histórias de alguns irmãos, e a irmã Conceição falando comigo que o vínculo de amor com a Segunda Igreja Batista já duram 65 anos, não é mesmo? Mas ela celebrou 80 anos recentemente. Irmãos, eu com 80 anos subi a escada assim como ela subiu, é a minha oração a Deus, né? Quero ter essa saúde e esse sorriso. Deus sabe da sua história, de tudo que você já viveu, e Deus está te honrando e te abençoando, assim como cada irmão, cada irmã que tem completado mais um ano de vida. E eu quero orar pela sua vida, tá, minha irmã? 65 anos aqui nesta igreja, mas batizada há 50 anos, né? Deus tem te dado o tempo que eu sou, né, de vida, que eu tenho de vida, eu tenho 50 anos, é o tempo que a irmã tem de batismo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pela vida da irmã Conceição? Obrigado, Jesus, pela vida da tua serva, pelos momentos que ela já vivenciou na sua história. O Senhor sempre esteve presente com ela. Obrigado pelos pastores que abençoaram a vida dela, que cuidaram dela com muito carinho, para que ela pudesse chegar aqui agora aos 80 anos, com vigor, com força, com fé e com determinação, e com esta paixão de trabalhar aqui na tua obra até a volta de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, que o Senhor a abençoe, que o Senhor guarde a tua serva, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vida dela, que o Senhor sobre ela levante o seu rosto e dê a paz sobre a vida da tua serva, sobre a sua geração. Eu faço esta oração, ó Deus, agradecido, pedindo ao Senhor saúde e que o Senhor continue concedendo a ela um coração que seja segundo a tua vontade. E eu oro em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. E todos os irmãos que completam o aniversário, eu não sei quantos que fizeram aniversário essa semana, fiquem em pé, por favor. Nós temos vários irmãos que vão fazendo aniversário, né? E de manhã a gente costuma fazer esse momento. Tem vários irmãos. Amém. Celso, cadê o Celso? Mário Celso? Tá lá atrás, tem pé, Mário Celso. Então nós vamos orar pela vida de vocês também. Que Deus abençoe em nome de Jesus todos os aniversariantes da igreja. Deus, obrigado pelos aniversariantes dessa igreja, por mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe a vida desses irmãos e irmãs. Que eles consigam, ó Deus, aquilo que desejam os seus corações. Abençoe seus sonhos, seus projetos, suas famílias. Eu oro, ó Deus, agradecido em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Queridos irmãos, já estamos caminhando para o fim do nosso culto, né?